Capítulo 32, Êxodo, subtítulo: O bezerro de ouro. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Aí está, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora, deixai-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Por que permitir que os egípcios digam: Foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Subtítulo: Moisés quebra as tábuas da lei. Então Moisés voltou-se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas dos dois lados, na frente e no verso. Elas eram obra de Deus, e seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: Há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu-lhe: O que estou ouvindo não é grito dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas o som de pessoas cantando. Quando chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria e jogou as tábuas, despedaçando-as na base do monte. Em seguida, pegou o bezerro que haviam feito, queimou-o, triturou-o até virar pó e o espalhou sobre a água. E deu a água para que os israelitas a bebessem. E Moisés perguntou a Arão: Que te fez esse povo para que trouxesses sobre ele tamanho pecado? E Arão respondeu: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo, como se inclina para o mal. Eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés.
o homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Quando eles o trouxeram a mim, coloquei o ouro no fogo, e saiu esse bezerro. Subtítulo: Os idólatras são mortos. Vendo Moisés que o povo estava descontrolado, pois Arão o havia deixado assim, expondo-o à zombaria dos seus inimigos, ficou em pé na entrada do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor, venha até mim. Então todos os levitas reuniram-se a ele. Então lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe cada um a sua espada preparada. Passai por todo o acampamento de porta em porta, e mate cada um seu irmão, seu amigo e seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. Naquele dia morreram cerca de 3.000 homens do povo, porque Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor. Cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje o Senhor vos conceda uma bênção. Subtítulo: Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometestes um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou, caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai e conduze esse povo para o lugar sobre o qual te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação eu os castigarei por seu pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizera com o bezerro que Arão havia fabricado. Capítulo 33. Êxodo. Subtítulo: Deus não acompanhará o povo. O Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos israelitas: és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti por um só momento, te destruiria. Portanto, tire agora os teus adornos para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda. E todo o povo, levantando-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda.
O Senhor, falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Subtítulo: Moisés suplica a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Subtítulo: Moisés suplica a Deus que lhe mostre sua glória. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostres tua glória. E o Senhor lhe respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: Aqui está um lugar próximo de mim. Ficarás aqui, sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Capítulo 34. Êxodo. Subtítulo: As novas tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã. Sobe ao monte Sinai pela manhã e apresenta-te a mim ali, no topo do monte. Mas ninguém poderá subir contigo. Nenhum homem poderá aparecer em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois pastarão perto dele. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e, levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma considera inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Nesse mesmo instante, Moisés curvou-se até o chão e adorou, dizendo: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é um povo muito obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e toma-nos como tua propriedade.
Subtítulo: Deus faz uma aliança. Então o Senhor disse: Agora faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma. E todo este povo, no meio do qual estás, verá a terrível obra do Senhor que farei contigo. Observa o que te ordeno hoje. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não faças aliança com os habitantes da terra em que entraras, para que não caias em armadilhas. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas e cortareis os seus azerins, porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é Deus zeloso. Não faças aliança com os habitantes da terra, para que, quando se prostituírem, seguindo seus deuses e a eles sacrificarem, tu não sejas convidado por eles, e não comas do seu sacrifício. Não tomes para teus filhos mulheres entre as filhas deles, para que, quando elas se prostituírem com os deuses deles, não levem também teus filhos a se prostituir com esses deuses. Não farás para ti deuses de metal fundido. Celebrarás a festa dos pães sem fermento. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, como te ordenei, na data certa do mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. Todo o primeiro a sair do ventre me pertence. Todo o primeiro macho que nascer do teu rebanho, das vacas e das ovelhas. Resgatarás com um cordeiro o primeiro jumento a sair do ventre. Mas, se não quiseres resgatá-lo, tu lhe quebrarás o pescoço. Resgatarás todos os primogênitos de teus filhos, e ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, mas no sétimo dia descansarás. Descansarás tanto no tempo de arar como no tempo de colher. Também celebrarás a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todos os homens irão à presença do Senhor Deus, Deus de Israel, pois expulsarei as nações da tua presença e ampliarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires 3 vezes no ano para comparecer diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés: Escreve essas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Subtítulo: O rosto de Moisés resplandece. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele, e Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas,
e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu, mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim, os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus.